Paz do Senhor aos irmãos. Eu quero falar um pouco sobre os últimos vídeos que eu lancei, que é esse daqui, ó. Abominação da Desolação, que é uma resposta a uma pessoa que perguntou para mim, né? Sobre o que eu achava do texto que fala da abominação da desolação. Eu expliquei nesse vídeo, né? E também aqui, ó, nesse título de capa aqui, que é a mulher, o filho e o dragão, Apocalipse 12, eu falo sobre... Citei mitologias no livro de Apocalipse, né? Então, eu sei que tem pessoas que vão achar que eu estou querendo criticar a Bíblia. Jamais criticaria a Bíblia. A Bíblia, aliás, é a base, né, de conhecimento que eu procuro sempre adquirir. Eu estudo a Bíblia desde 1983. Isso quer dizer o quê? Que faz 37 anos, né? Porque se nós estivéssemos em 2023, faria então 40 anos, né? Nós vamos entrar em 2021, então vai inteirar 38 anos. 38 anos que eu estudo a Bíblia. E eu sou um crente, né? Porque tem gente que vê aí nos canais sensacionalistas. O que eles fazem? Eles procuram descobrir alguma coisa na própria internet, né? Para colocar em dúvida a Bíblia. Colocar em dúvida o texto bíblico. Tem alguns, inclusive, que começaram defendendo a Bíblia e acabaram se tornando inimigo das Escrituras. Eu vi caso de pessoas aí que, no ano de 2013, então no seu canal eles começaram a falar sobre a vinda do anticristo, né? Dava muita lives, né? Entre eles lá conversando sobre isso, 2013, mas foi em 2013, né? Depois também, em 2017, teve aquele alvoroço lá que ia haver um arrebatamento, né? Começaram a falar que o anticristo ia se manifestar em 2017, que também não aconteceu. Então, essas pessoas que se reuniam em 2013, entre elas, teve um, principalmente, que se tornou ateu. Ele tem um canal agora não, já faz tempo, né? Depois de 2013, porque ele falou assim que se não acontecesse o que ele estava falando, o que ele estava falando? Sobre a vinda de Jesus e a manifestação do anticristo. Ele se alimentava também de canais da internet. E colocava no canal dele, né? Aquelas coisas que ele recortava de canais do YouTube, né? Da internet no geral, né? Então, aí perguntaram para ele, tem um vídeo aí no YouTube, né? As pessoas perguntaram, e se não acontecer o que você está dizendo? O que você vai fazer? Ele fala, eu rasgo a Bíblia. Isso é coisa de alguém que acredita nas Escrituras? Não, não é. E de fato não aconteceu. E não é ele só que estava anunciando, né, a manifestação do anticristo. E inclusive naquela época era muito reforçada a questão que o Papa era o anticristo, né? Já em 2017 já inventaram um outro anticristo, né? Mas na época de 2013 era o Papa que era o anticristo, e tinha uns bem malucos mesmo na internet ali, que levou pessoas inclusive a fugir, né, para lugares desertos e ficar ali, escondidos, porque o Papa ia se manifestar, ia dominar o mundo. E coisa, vocês procurarem na internet aí sobre, eu não me recordo o nome agora dessas pessoas, Rivanildo Menezes, digita aí, Rivanildo Menezes, hoje ele tem um canal ateu. E também tem um outro, que agora, Robert Smith e Rivanildo Menezes. Procura 2013, vídeo deles. Vocês vão ver lá que eles defendiam a questão da vinda de Jesus.
e a manifestação do anticristo, que ia dominar o mundo, e levou pessoas a pirar na época e fugir, né, para lugares desertos e se esconder porque o anticristo ia se manifestar e tal. Inclusive teve família que fez isso, né? Verdadeiras loucuras. Então pessoas que defendiam a Bíblia, que é o assunto em questão aqui, né? E depois se tornaram inimigos da Bíblia. Eram pessoas que estavam na moda na época de 2013, eram muito assistidos, né? E acreditados, inclusive. Agora, eu estou procurando sensacionalismo, alegando aqui que na Bíblia na Bíblia não, no Apocalipse, né, principalmente, tem menção à mitologia. Se eu estou falando porque é a realidade, não sou só eu que diz isso. Os estudiosos da Bíblia, aquelas pessoas que queimam as suas pestanas estudando a Bíblia, também já chegaram a essa conclusão. Aliás, não é chegar à conclusão, é só fazer a leitura, né? Então, numa leitura superficial das Escrituras, né, e vendo também as pessoas que estão aí no YouTube, que ficam falando sem ter conhecimento, as pessoas não se aprofundam, não sabem nada da Bíblia. Então o que eu estou fazendo é esclarecer sobre coisas, não estou fazendo desacreditar da Bíblia. Aliás, tem pessoas que querem levar as pessoas a acreditarem na Bíblia e acabam fazendo as pessoas duvidarem. Por quê? Eu vejo canais aí, inclusive de pastores famosos, né, como Paulo Júnior, né, e que prega bem, fala contra os falsos profetas, isso é muito bom. Mas e também o segmento do presbiteriano, né? Presbiteriano tradicional, porque eu sou presbiteriano renovado. Aliás, eu não sou de igreja nenhuma, eu não congrego em igreja nenhuma desde 1987. Eu resolvi ler a Bíblia, né? Tenho amigos evangélicos. Em 1998, houve assim, um grande movimento de rádios evangélicas, né? E na época, então, eu comecei a fazer vinhetas para rádios, né? Eu fazia também anúncios de abertura de programa, fechamento de programa. Então eu tinha vários amigos pastores. Não sou contra os pastores, não sou contra os evangélicos. Afinal de contas, eu sou crente, né? Porque evangélico é moda, né? Eu sou crente, então não sou contra pastores, como tem gente que se levanta contra os pastores. Tem pastores malandros, tem pastores enganadores, adúlteros, tem. Tá cheio por aí. Mas eu não sou contra, por exemplo, imagine se todas as igrejas evangélicas fechar, acabar. Como é que vai ficar? As pessoas desigrejadas em casa, o que eles vão fazer? Tem pessoas que não conseguem ali, né, se engatar numa leitura bíblica, em buscar conhecimento, se não for numa igreja. Então é necessário que exista a igreja evangélica. Você que está em casa e não está conseguindo ler a Bíblia, se aplicar, né, em trabalhos de uma pessoa que crê em Jesus, você tem que procurar uma igreja. Você tem que procurar uma igreja para se juntar com os irmãos, para ter motivação. Você não pode, se você não está conseguindo, eu li a Bíblia, agora não estou lendo mais. Eu praticava coisas de evangélico, não estou praticando mais. Você tem que procurar um meio de se juntar com os irmãos, porque senão você vai acabar se desviando e achando que não está desviado. Então eu sou contra a igreja evangélica, porque tem bons pastores, como por exemplo, eu acabei de falar do Paulo Júnior. Paulo Júnior, ele prega o que é certo. Seria uma igreja a ser procurada para as pessoas congregar, né? Só que, o que eu queria dizer, eles ali, essas pessoas, né, do segmento evangélico, e que eles dizem, porque estamos falando aqui da Bíblia, né, acreditar na Bíblia, ler a Bíblia. Então esse é o assunto, né? Estou voltando para o assunto novamente. Então eles dizem o seguinte, eles dizem que a inerrância, veja bem essa palavra, a inerrância da Bíblia. Eu acho errado essa afirmação. Inerrância. Inerrância significa o quê? Que a Bíblia não tem nada
nada nela toda que seja alguma aparente contradição ou algum tipo de erro. Então, alegar a inerrância da Bíblia é uma coisa grave. Porque se procurarmos, porque eu sou da realidade, eu sou realista, eu não vou tapar o sol com a peneira. Então, se procurarmos na Bíblia se tem algum erro, mas eu quero colocar bem entre aspas, né, nós vamos encontrar. Por exemplo, no Evangelho, não me recordo agora se é em Mateus, nós vamos ver ali o escritor do Evangelho mencionando um profeta, é como está escrito lá no profeta tal. E não é nesse profeta que está escrito esse texto, é num outro profeta. Então o que acontece? Ele mencionou o nome do profeta errado. Agora se eu falar inerrância, porque todas as palavras que estão escritas foram dirigidas pelo Espírito Santo, então não tem erro nenhum, eu estou cometendo aí uma gravidade séria. Por quê? Porque o autor lá, eu não me recordo agora onde que é, né? Então eu podia mostrar aqui na Bíblia, não me recordo onde que é, mas quem é leitor da Bíblia está sabendo do que eu estou falando, pastores entendidos, se estiver vendo esse vídeo, sabe do que eu estou falando. O autor faz menção, né? Inclusive ele menciona sobre o vaso, né? Ali faz lembrar o profeta, quando Deus diz para o profeta, desce lá no oleiro, né? Então ele está mencionando ali, inclusive está falando de Judas, né? O campo do oleiro, né? Quando Judas ali traiu Jesus, e com o próprio dinheiro que Judas recebeu por trair Jesus, foi comprado, né, o campo do oleiro. E então o que acontece? Ali, quando o escritor do Evangelho faz menção a um profeta, na verdade está escrito em outro livro, não está escrito naquele livro, mas ele faz menção correta, né, da profecia. Só que ele não recorda, naquele momento que ele está escrevendo ali, de que livro que é. Não tinha essa facilidade que temos hoje, né, de recorrer aqui no YouTube, buscar referências para não escrever errado. Eles não tinham isso. Os livros eram volumes grandes. Os livros, na verdade, eram pergaminhos. Nem todo mundo tinha isso. Custavam muito caro. Então ele não tinha como ali consultar, vou consultar lá nesse profeta agora para ver se é isso mesmo, para me escrever aqui. Não tinha como fazer isso, né? Isso é perfeitamente aceito que existia essa dificuldade. Então se eu disser inerrância bíblica, eu estou cometendo um erro grave. Por quê? Porque se alguém for procurar um ateu, por exemplo, um inimigo da Bíblia, vai esfregar na minha cara. Então dizer inerrância bíblica, esse zelo exagerado, né, de achar que Deus não pode, eu tenho que defender Deus, eu tenho que defender o Evangelho, Deus sabe o que faz. Se ele colocou, agora fala, mas vem cá um pouquinho. Então quer dizer que você aceita esses aparentes erros que tem na Bíblia, você aceita, então, mas como acreditar na Bíblia então desse jeito? Olha, eu tenho uma forma de ver que é diferente. A minha forma de ver é essa, que Deus quis que fosse assim. Eu vejo a Bíblia de uma maneira diferente de pastores, de pessoas que são leitores da Bíblia. Eu vejo uma forma diferente, mas eu acredito que a minha forma de ver, ela se encaixa melhor do que a forma antiga. Por quê? Porque veja bem, eu acredito que Deus fez as coisas da maneira que Ele quis. E que a Bíblia, ela é uma espada de 2 fios. O que é 2 fios? É uma espada que tem corte tanto para um lado como para o outro. Então a Bíblia faz a pessoa acreditar em Jesus e também faz a pessoa duvidar de Jesus. Então Deus fez as Escrituras para esses 2 fins, esses 2 objetivos. Aquele que Deus quer que acredite na mensagem, a pessoa vai ver um lado. E aquele que Deus não quer que acredite, um inimigo da Bíblia, por exemplo, ele vai achar sempre um pé para ficar mais contra a Bíblia ainda. Então Deus quis que fosse assim. Por exemplo, o inimigo da Bíblia, ele está procurando defeitos na Bíblia, ele vai achar. Ele vai procurar e vai achar. E vai se tornar mais inimigo da Bíblia ainda. Embora que tenha alguns casos, né, pessoas que foram procurar defeitos na Bíblia e acabaram amando a Bíblia
e se converteu. Aí depende muito de Deus, Deus querer. Mas, por exemplo, aqueles que são inimigos da Bíblia, muitos, eles vão achar e ficar esfregando na cara dos evangélicos. E aqueles que ficam aí acreditando que pastores alegam a inerrância, aí então alguém encontra um texto, como esse que eu citei aqui, e que tem outros também, né? E aí vai dizer, tá vendo? Como que é inerrância? Olha aqui, ó. Começa a mostrar a pessoa que acreditava, vai começar a duvidar. Então coloca em dúvida o crente. Então alguém vai perguntar, mas então como você acredita então? Você não acredita na inerrância, porque você diz que o próprio Deus quis que fosse assim. Né? Que houvesse ali aparentes contradições para também fazer as pessoas duvidar, se ele quer que duvide. Então como que você acredita? Se não tem inerrância, então o que tem? Eu alego diferente. Eu alego que é exatidão. Em vez de eu dizer assim, a inerrância das Escrituras, eu digo exatidão das Escrituras. Então existe exatidão. Como eu já mostrei em alguns cálculos meus, né? A exatidão das Escrituras. E também existe a exatidão naquilo que Deus quer que seja exato. Naquilo que Deus não quer que seja exato, não vai acontecer. Por quê? Porque o propósito de Deus, embora que eu vou dizer que vai chocar, o propósito de Deus é fazer crer e também fazer descrer. Porque se Deus não fizer as pessoas descrer, não haverá, desculpe, eu vou colocar entre aspas aqui, não haverá pessoa para o inferno. Deus criou o céu e o inferno. Deus criou o céu para colocar pessoas lá e criou o inferno para colocar pessoas lá também. Então Deus fez as Escrituras para os dois propósitos. Não é que a Escritura serve só para salvar e o diabo serve para levar a pessoa para a perdição. Não, as Escrituras servem para salvar e para levar a pessoa para a perdição também. Deus é que faz todas as coisas. Então as Escrituras, ela pode tanto salvar como levar para a perdição. Aquela pessoa que já é perdido. Né? E Deus não quer salvar. Então, veja bem. Como é que eu vou expressar aqui? Eu vou citar as palavras de Jesus. Ele disse assim, que aquele que tem, lhe será dado mais. Agora, aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Você já leu isso no Evangelho? Quando Jesus diz isso? O que Jesus quer dizer com isso? Aquele que tem será dado mais. E aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando sobre a palavra dele, a palavra que ele falava. Então aquela pessoa que tem, que já é um escolhido de Deus, que Deus quer salvar, uma pessoa que ama a Deus, ele tem, será dado mais ainda. O que é? Fé. Ao consultar as Escrituras, vai receber mais fé ainda. E ele vai, por vontade de Deus, ignorar aquelas partes de pessoas que acusam, dizendo, a Escritura está errada. A pessoa simplesmente ignora. E ele vai pegar só aquilo que Deus quer que ele pega. Então, aquele que tem fé, receberá mais fé lendo as Escrituras. A quem tem, lhe será dado. Aquele que não tem fé, aquele que é inimigo da Bíblia, aquele que vive criticando, então, aquele que não tem, né, fé, até o pouco que tem, alguma coisa que ele acreditava, lhe será tirado, para ele se tornar totalmente descrente. Mas a Bíblia diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A pessoa não tem fé e vai procurar na Bíblia e acha fé. Certo? Mas eu não estou falando desse. Eu estou falando aquele que é inimigo da Bíblia. Aquele que fala contra as Escrituras. Aquele que procura derrubar as pessoas. Aquele que é do mal. Aquele que é usado pelo diabo para poder fazer as pessoas descrer. Então essa pessoa, se for procurar na Bíblia, né, motivos para se tornar ainda mais inimigo da Bíblia, ele vai encontrar. Então é assim que eu acredito. Agora, se eu coloquei aqui, voltando ao que eu estava dizendo, que tem sim menção a mitologias na Bíblia, então se você olhar com bons olhos, como Jesus disse, vede bem como vis, né?
quer dizer, preste atenção como vocês estão ouvindo para não fazer confusão. Então, ó, se eu digo, tem mitologias no Apocalipse? Tem. Por quê? Porque fazia sentido para o povo da época. Eu não estou querendo aqui expor as escrituras como algo que não é real. Eu acredito na Bíblia. A minha vida é a Bíblia. Inclusive, já fui chamado de fanático, de pessoa que quando vai decidir alguma coisa, tudo é baseado na Bíblia. Então eu não sou uma pessoa que quer descrer as escrituras, mas que quer fazer as pessoas acreditar da forma correta, sem exageros, como por exemplo, a inerrância das escrituras. Aí chega alguém lá e pega um texto e esfrega na cara. Tá vendo aqui? Ó? Então vai, inerrância, mostra aqui. Tá vendo o texto aqui? Não, está escrito aqui, mas não está de acordo. Então é inerrância. Então esse zelo exagerado acaba levando a um erro da pessoa. Então eu digo que a Bíblia é exata, naquilo que Deus quer que seja exato. Por quê? Porque ela tanto serve para salvar, como serve também para fazer a pessoa descrer se a pessoa é aquela que Deus não quer salvar. Então, você que lê a Bíblia, de repente você vai ler fazer uma leitura de um crítico, por exemplo, tem muitos canais de críticos aí na internet, inclusive esse daí que eu falei para você aí, o Evanildo Menezes, lá que se tornou inimigo das escrituras. Então esse é um exemplo daquilo que Jesus falou, até o pouco que tem, porque ele tinha pouco. Ele ficava falando sobre a vinda do anticristo e tal, ele tinha pouco. E o pouco que ele teve, como ele era um crítico, lhe foi tirado e ele se tornou um ateu. É isso que eu estou dizendo. Então a Bíblia, neste caso aí, a espada de dois fios, né, o fio que tem a ver, né, o lado da espada que tem a ver para levar a pessoa a descrer, funcionou para esse Rivanildo Menezes lá. Ele se tornou um ateu. Então eu estou mostrando provas. E aqueles que haveriam de Deus salvar, né, eles leem a Bíblia, respeitam e ignoram aquelas partes que as pessoas, inimigos da Bíblia, usam para poder criticar. Eu sou amigo da Bíblia. Eu sou fruto das Escrituras, né? A minha conversão. Então, em momento algum, eu quero fazer o trabalho desse pessoal aí que são inimigos da Bíblia. Porque alguém viu esse vídeo e me falou, lá vem um crítico aí, ó, inimigo da Bíblia. Nada disso. Se você procurar o que eu disse aqui, ó, você vai ver que é a realidade. Então, ficar tentando defender de forma incorreta a Bíblia, incorre-se em erro. É o que eu vejo pastores estudados, pessoas aí, né, que têm atribuições altas em matéria de conhecimento bíblico e teologia, e vão afirmar, por exemplo, coisas que eles não podem provar, né? Como, por exemplo, a inerrância da Bíblia, ela foi inspirada palavra por palavra, né? Não, gente, Deus quis que fosse desse jeito. Então eu prefiro dizer exatidão. Deus foi exato naquilo que ele quis ser e foi exato também naquilo que parece que não é real. Por quê? Porque o importante é que no final vai atingir o objetivo que Deus quer. Porque Deus não pensa como o homem pensa. O homem pensa de uma maneira, Deus pensa de outra maneira. Então é isso que eu queria dizer, né, para os críticos, né, que de repente quer criticar, o irmão lá apareceu aí, é um crítico da Bíblia, não é crítico da Bíblia. Tente provar o contrário do que eu disse. Se não conseguir provar o contrário do que eu disse, então essa é a realidade. Agora, o que eu quis mencionar aqui também é essa questão de pessoas que querem sair em defesa da Bíblia, né, mas sem uma lógica, e acabam entrando em contradição. Deus não precisa de ninguém defender ele. A Bíblia não precisa de ninguém defender ela. Porque a Bíblia é um fruto de Deus. Deus criou a Bíblia. Embora que a Igreja Católica separou os livros, tudo, mas tudo fazia parte de um plano de Deus. Né? A questão, mas foi a Igreja Católica que separou os 27 livros do Novo Testamento. Mas isso faz parte de um plano de Deus. Porque veja bem, se uma pessoa, vamos parar para pensar, se uma pessoa qualquer daquela época, século IV, século V, século VI, aquela época antiga, resolvesse
separar os livros para se tornar o Novo Testamento. Essa pessoa não teria autoridade. Não seria aceito como um canon bíblico. Não seria aceito. Haveria de ser a autoridade da época, uma autoridade que impunha para poder escolher os livros e impor, porque havia muitos contrários. Então Deus usou a autoridade da época para fazer isso. Porque não poderia, por exemplo, ser uns crentes lá, uma tribo, né? Ou de repente lá uma vilinha, que tivesse lá um pastor, e falar, ó, é o seguinte, vou escolher os livros que... Para começar, ele não teria condição de fazer isso. Então teria que ser a autoridade da época, para fazer lei. Olha, agora é o seguinte, está canonizado, é isso aqui. Teria que ser autoridade. Então Deus usou a autoridade da época, porque Deus usa até o diabo, se ele quiser, e então colocou os 27 livros. Deus usou a autoridade da época para fazer isso. Assim como Deus usava os reis antigos para cumprir seus objetivos. Ah, mas foi a Igreja Católica que foi inspirado por Deus, pelo menos nessa parte. Né? E ficou provado através dos tempos. Agora, uma prova de que foi Deus mesmo que planejou tudo isso, sabe que prova que é essa? É que os próprios livros que foram escolhidos, ali os 27 livros, e também os livros do Antigo Testamento que foram escolhidos para fazer o cânon bíblico, condena a Igreja Católica. Tem textos ali claros de condenação à Igreja Católica, às práticas da Igreja Católica. Então se vê que a Igreja Católica, se for ver, ela preparou, vamos dizer assim, provas contra si mesma. Alguém em sã juízo, em sã consciência, prepararia provas contra si próprio? Não. Então quer dizer que a Igreja Católica fez a mando de Deus. Deus fez ela praticar essas coisas. Separar o cânon bíblico. Por quê? Porque os próprios livros que foram separados condenam a Igreja Católica. Essa é uma prova de que a Igreja agiu a mando de uma força maior e não a mando de si próprio. Obrigado por ter visto meu vídeo. A paz do Senhor, Deciro Leal.